Eduardo, eu tenho uma coisa para falar para o presidente Eduardo Ribeiro. Infelizmente, eu gosto muito da Anchanda, que eu me lembro, Adriano, de sentado aqui, ó. Era mais bagunçado daquela época, eles deixavam a gente sentar na frente, agora a segurança não deixa. A gente sentado aqui e a Cristiano me falando assim: gostei desse bombeiro aí, acho que vai ganhar essa eleição, hein? Mas não vai caber Genanchão por muito tempo mais não, viu? Tá pequeno para nós vai ter que ser num estádio a próxima, viu, Dan? Gente, dizer para vocês duas coisas rápidas antes de falar o motivo pelo qual eu vim aqui hoje, e que não é falar desse cara gordinho aqui não, é para falar de Romeu Zema, mas primeiro dizer que eu estou muito feliz de ver quantos nós somos hoje. Eu costumava, e eu me lembro bem de uma ida minha, Camozato, lá em Maringá, para fazer uma apresentação do Novo, ainda no ano de 2016, tinha acabado de ser eleito, e aí eu fui fazer a apresentação e eu levava sempre uma tirinha que falava assim, era uma menininha com a árvore na mão, a plantinha, uma muda de árvore na mão, e o pai falava para ela, falava, onde é que você está indo? E ela falou, eu estou indo mudar o mundo. E aí ele perguntava para ela, mas você vai sozinha? Ela falou, eu não estou sozinha. Eu não estou sozinho. E esse eu não estou sozinho hoje é mais do que estar aqui com todo mundo do Novo. Me perguntaram ali na entrada, um repórter me falou assim, por que você acha que Zema tem condição de ser presidente da República? Eu falei, eu vou te dar 3 motivos. O primeiro deles é que Zema é um homem com trabalho entregue, serviço prestado, exemplo lançado, história escrita. E a prova disso é que nós não estamos aqui hoje só com o Novo. Nós estamos com os nossos deputados da base estadual, nosso líder de governo, e vários deputados de outros partidos, nossos deputados federais, inclusive de outros partidos, inúmeros prefeitos, inclusive de outros partidos, que estão aqui hoje para dizer que Romeu Zema é o melhor nome para governar o Brasil. É um homem com história entregue. E eu tenho um orgulho de ver os nossos secretários aqui hoje, que estão aqui para prestar testemunho do que é transformar um Estado que estava destruído por este mesmo PT que está destruindo o Brasil de novo. Eles voltaram à cena do crime, acompanhados por Geraldo Alckmin dessa vez. Que vergonha a gente ter que citar o vice-presidente da República sobre o retorno à cena do crime. Falei para ele, mas tem um segundo motivo para a gente votar em Romeu Zema. O Brasil precisa voltar a ter esperança. Esperança de que é possível conquistar fazendo o certo. Romeu Zema tem o caráter necessário para a transformação que o Brasil precisa. A disposição para fazer o certo, mesmo quando não seja o mais popular. Entendendo que ao longo do tempo a população reconhece. E é isso que é interessante. Nós vimos aqui um exemplo da cachaça Sonico. Mas eu quero dividir com vocês um outro exemplo. Eu estive, alguns meses atrás, em São João Batista do Glória, uma cidadezinha do lado de Pouso Alegre, do lado de Passos, aqui já quase na divisa com São Paulo, e fui visitar uma queijaria, Quintal do Glória. Lá no Quintal do Glória, numa propriedade de 9 hectares, 6 hectares de pastagem apenas, o casal, Dona Nilceia e Renato, produzem 20 queijos por dia, nenhum funcionário, só os 2. Tiram leite, deputada Adriana, de 9 vacas. 200 litros de leite por dia, 20 queijos. Antes do governo Zema e do selo queijo, eles tiravam 15 mil reais por mês de renda e tinham que gastar 10 para manter a fazenda. Viviam com 5 mil reais. Hoje, eles faturam 60 mil reais por mês com a venda do queijo, com um custeio de 25 mil reais, sobrando 35 mil reais livre no bolso de um casal sem nenhum funcionário, numa micropropriedade do interior de Minas Gerais,
Porque trabalhar vale a pena, fazer direito vale a pena. E o percurso paga. Isso só é possível quando a gente tem gente de caráter, disposta a enfrentar as dificuldades, como, por exemplo, superar a burocracia sanitária para viabilizar que queijo possa ser vendido sem ter que ser escondido na traseira de carro, como acontecia em Minas Gerais até outro dia. E aí eu disse, mas há ainda um terceiro motivo. Nós temos o primeiro, então, serviço entregue. Nós temos o segundo, o caráter para tomar as decisões, mesmo quando elas são difíceis. Mas nós temos um terceiro motivo para votar em Romeu Zema. E o motivo é ele mesmo. Um homem que se construiu por si, mas que é absolutamente despido de vaidade. Primeiro escalão nosso do governo está quase todo presente aqui. Foi porque ele chamou, não? É porque nós todos nos sentimos devedores da confiança, senador Girão, que esse homem deposita em nós todos os dias em Minas Gerais. É um homem que escolhe bem a equipe que trabalha com ele, delega as oportunidades e responsabilidades e colhe o fruto de tomar a decisão certa, entendendo que fazer o certo dá trabalho, fazer diferente dá trabalho, mas dá resultado e o povo reconhece. Esse é Romeu Zema. Eu fico muito feliz, fico até sensibilizado de enxergar que hoje, obviamente, os nossos deputados estaduais do Novo, deputado Zé Laviola, deputado Dr. Maurício, mas quando eu passo o olho aqui, vejo Rodrigo Lopes, vejo Gustavo Valadares, vejo Carlos Henrique, vejo Roberto Andrade, vejo meu líder João Magalhães, vejo Arlen Santiago e certamente estou pulando outros deputados estaduais nossos que estão presentes aqui, deputado Bosco. O que eu estou vendo, gente? É depoimento. E aí me perguntaram assim, Girão. Falaram, Matheus, mas você vai ser candidato a governador, tá certo? Eu acho até engraçado que falam de vez em quando para mim assim, você será o próximo governador de Minas? Eu falei, isso com certeza, o governador renuncia em março. A pergunta é por quanto tempo? Mas me perguntaram assim, falaram, mas você não acha que tem um desafio de apresentar Zema ao Brasil? Eu falei, não, não acho que tem desafio nenhum. Zema é conhecido por todo mundo. Zema é querido, porque é um homem simples. Eu cheguei outro dia na cidade de Lagoa da Prata para dar uma palestra no CDL. E aí passei pela Copa e a copeira falou, o senhor que vai falar aí hoje? Eu falei, sou eu. E ela olhou para mim e falou, o senhor é quem? Uma pergunta profunda, né? Parecia até que eu estava no consultório terapêutico. Eu falei, bem, eu sou vice-governador. Ela falou, da onde? Eu falei, não, de Minas Gerais. Ela falou, entendi. Eu falei, eu sou vice do Zema. Ela falou, mas eu gosto demais do Zema. Nossa, eu gosto demais do... Olha, o Zema é bom demais, ele é bonzinho, ele é um cara trabalhador, parece com a gente, até o sotaque dele é igual ao nosso, cara correto, sujeito simples. E aí eu fui e fiz a reunião que eu tinha que fazer, e eu vi que vez por outra ela entrava dentro da sala, dava uma pescoçada no que estava acontecendo, saía. Depois ela voltava de novo, dava outra pescoçada, Toraz, saía de novo. E aí, Lessa, ela virou para mim no final e falou assim, eu saí, passei pela Copa, falou, gostei muito de você, viu? De falar que na próxima eleição, se você for candidato, eu voto em você. Porque se o Zema confiou, a gente tem que confiar. Fiquei homenageada, assim, sabe? Eu só fiquei um pouco assustado, porque durante a minha eleição, o presidente do TSE era o Alexandre Carecão, né? E ela virou para mim e falou assim, mas eu vou contar uma coisa para o senhor não vai ficar bravo comigo. Eu falei, pode falar. Ela falou, na eleição passada eu votei no Zema, mas não votei no senhor. Acho difícil, mas sendo o Xandão o presidente do TSE, é até possível que tenha acontecido. Mas, brincadeiras à parte, o que eu estava mostrando para esse jornalista é que o Zema é sim conhecido. O que as pessoas ainda não sabem é que ele é candidato à presidência da República, será candidato à presidência da República no ano que vem. E é isso que cada um de nós tem que voltar para casa dizendo, que o Brasil tem uma alternativa, que o Brasil tem um caminho, que é possível fazer diferente e transformar esse país com os exemplos que já foram praticados em Minas Gerais.
Um Estado que gerou 1 milhão de carteiras assinadas desde o início do governo Zema. Deixa eu explicar para vocês. Saímos de 4 milhões de carteiras assinadas para 5 milhões de carteiras assinadas no Estado durante o governo Zema. É essa a realização que nós estamos entregando. E no final, o repórter me fez uma pergunta mais dura. Falou, o senhor pretende ser governador? Eu falei, pretendo. Quem é o seu principal adversário? Eu disse, olha, a esquerda está tão embaralhada que nem adversário eu tenho colocado em Minas Gerais. Mas ele virá. O nosso trabalho é que vai provar que não há espaço para alguém que não seja um sucessor do governador Romeu Zema. Não há espaço. Ele fechou fazendo uma pergunta que eu quero que vocês voltem para casa com ela firme, especialmente os meus amigos mineiros. Ele perguntou assim, falou, mas governador, o senhor ganhando a eleição, o senhor está pronto para ter uma boa relação com o governo Lula, se o Lula for reeleito? Eu respondi para ela com muita firmeza, essa possibilidade não existe. Romeu Zema é o próximo presidente do Brasil. E não é pela minha vontade, não é pela vontade de vocês, é pela necessidade de país, de encontrar um caminho fora do petismo, fora do autoritarismo, fora do massacre que é feito com aquele que trabalha. Nós não somos aqui defensores dos empresários, nós somos efetivamente o partido dos trabalhadores, daqueles que entendem que tem que acordar todo dia de manhã, trabalhar para ganhar o seu pão e justificar o seu papel na sociedade. Chega de mamata para os calhordas que ocupam Brasília. Está na hora da gente retomar o Brasil e Romeu Zema é o homem do trabalho. Obrigado, gente!